Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de literatura e nessa aula nossa nós iremos revisar algumas características do gênero conto e posteriormente estaremos realizando algumas atividades no GR8, as atividades complementares relacionadas a esse gênero. E para começar, eu gostaria de falar com vocês sobre a estrutura do conto. Eu fiz aqui um esqueminha para que vocês possam compreender melhor. E nesse caso aqui, ó, nós já sabemos o quê? Que o conto, ele é uma narrativa curta e apresenta os seguintes elementos. Nós temos aqui primeiro o narrador. Qual que é o narrador? Aquele que conta a história ao leitor. Nós temos o narrador personagem, temos o narrador observador, temos também o narrador onisciente. Os personagens, quem são no conto? São seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas, ou seja, durante o decorrer da história. Temos aqui também o enredo. O que seria, no caso, o enredo em um conto? É a sequência das ações que compõem a história. Então, aquela história que for descorrida ali durante a narrativa é o enredo. Espaço e tempo. No caso aqui, o tempo é a época em que a história ocorre e também o tempo de duração da narrativa. E o espaço diz respeito ao quê? Ao cenário no qual as personagens vão executar e sofrer as ações. Ou seja, aquele local onde a narração da história vai acontecer. Conflito é a situação problema vivenciada pelas personagens de uma história, de uma narrativa. Ou seja, no conto, geralmente, há a presença apenas de um conflito, que vai envolver todo o enredo dessa história. Agora, pessoal, por que eu trouxe a estrutura de um conto em linhas gerais para vocês? Porque eu precisava de falar sobre a presença da intertextualidade na história de um conto. O que seria essa intertextualidade? Já viram quando você lê uma história, você lê um conto e aí você lembra de outra história? Então, nesse caso, quando um autor ele se baseia ou ele inspira em outra obra para produzir a sua obra, ele está praticando a intertextualidade. Em linhas gerais, é a citação de um texto por outro. Mas, olha, nesse sentido aqui, nós não vamos usar o caso das aspas. Então, se eu pego a citação de um outro texto e coloco aspas, eu estou reproduzindo aquele texto e estou destacando ele no meu texto. Porém, a intertextualidade é o caso da inspiração em um texto para produzir um outro texto. Então, aqui na intertextualidade, há a presença de personagens, enredo e às vezes até a linguagem são parecidas com o outro texto. Então, aqui, eu trouxe outro conceito para vocês também, que é a paráfrase, também que pode estar existente em um texto narrativo de conto. O que seria essa paráfrase? Ela seria, quando um texto é semelhante ao outro, apresentando uma variação mínima. Então, se o texto é semelhante e a variação é bem pequena, é mínima, aí eu estou praticando no meu texto uma paráfrase. Temos também a polêmica, né? O nome a gente já conhece, né?
quando você diz, nossa, esse assunto é bastante polêmico. Então, olha, a presença da polêmica no texto, quando há desencontro de ideias entre um texto e o outro. Então, um texto está desencontrando as suas ideias com o outro. Então, nós dizemos que há a presença da polêmica no texto. E temos também o neologismo. Alguns autores, principalmente no gênero conto, é bastante utilizado o neologismo. O que seria esse neologismo? A criação de uma nova palavra na língua devido à necessidade de designar novos objetos ou novos conceitos. Então, quando o autor tem a necessidade de dar nome a um novo objeto, ele vai praticar o neologismo. Eu tenho um exemplo mesmo para vocês dessa intertextualidade, o exemplo da história do conto, o Chapeuzinho Vermelho. Então, o autor Guimarães Rosa, ele escreveu um texto chamado Fita Verde no Cabelo. Ele tem assim, bastante intertextualidade com o Chapeuzinho Vermelho, o texto Chapeuzinho Vermelho. E eu disponibilizei no GR8 para vocês a história do conto Fita Verde no Cabelo, para vocês analisarem e resolverem as atividades relacionadas. Porque lá vocês vão perceber essa presença dessa intertextualidade. E um exemplo do neologismo também no texto Fita Verde no Cabelo no primeiro parágrafo tem lá uma parte que o autor cria uma palavra velhavam. Então essa palavra foi criada por ele para dar nome a algo. Então aqui também eu quero falar para vocês ainda sobre o discurso direto em um texto, em um conto. Discurso direto, nele conhecemos a personagem por meio de suas próprias palavras. Não tem lá quando no texto, quando o personagem está falando, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o travessão para falar e vou usar também alguns verbos. Esses verbos, eles recebem o nome de dizer ou verbo dicende. O que seria esses verbos dicende? Esses seriam os verbos que eu estou utilizando na fala do personagem, quando o personagem está participando do discurso direto. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos desses verbos dicende, que são o verbo falar, o verbo dizer, o verbo responder, retrucar, indagar, declarar e exclamar. Então, aqui em conceitos gerais, eu falei para vocês sobre a intertextualidade no conto, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que nós estaremos conversando posteriormente.